essa é a nossa manchete hoje, é um alerta porque a segurança da posse de Lula lá em Brasília vai estar na mão de bolsonaristas. Esse que vocês estão vendo aí de gravata amarela é o atual secretário de Segurança de Brasília, Júlio Danilo. Ele está ao lado do ex-secretário de Segurança de Brasília, que é o atual ministro da Justiça, Anderson Torres. Os dois delegados da Polícia Federal. Quando o Anderson Torres era secretário da Segurança de Brasília, esse que está ao lado dele, da gravatinha amarela aí, o Danilo, Júlio Danilo, que se vende como alguém profissional, era seu secretário executivo, ou seja, era o braço direito do Anderson Torres, e eles mantêm contato até hoje. Eles têm intimidade até hoje. Ao lado deles, vocês estão vendo ali o Inominável, né? Eles aí numa cerimônia feliz, olha o sorrisão aí deles. O único que não sorri ali é o Bolsonaro. Não, o Bolsonaro só sorri com desgraça. Então, isso aqui foi em setembro, uma cerimônia de entrega da Comenda do Ordem do Mérito do Ministério da Justiça. Estavam lá os três, todos felizes. O que se sabe, e já é público, isso nem é bastidor, é que deixando o Ministério da Justiça, o Anderson Torres, ele volta a ser secretário de Segurança do Distrito Federal. Então, volta até a dupla lá na Secretaria de Segurança do Distrito Federal. Mais do que isso, o Anderson Torres hoje anda no governo do Distrito Federal como se fosse o quintal dele. Ele entra nas salas de reunião, ele manda no governo do Distrito Federal. Então, de fato, há preocupação nos agentes da Polícia Federal que fazem a segurança do Lula e nas pessoas encarregadas da segurança com a questão da posse de Lula e destes sujeitos estarem à frente da segurança. Esse vai ter um tema que nós vamos conversar especialmente com a Tamires Sampaio, foi secretária adjunta de segurança de Diadema e está integrando o grupo de transição de Justiça e Segurança Pública do governo de transição. Nós vamos receber hoje também, como toda terça-feira, o professor Emir Sader. Depois teremos com a gente alguém que eu estou, olha, faz acho que uns 6 meses que eu tento trazer ele aqui, finalmente estará com a gente, o professor Ricardo Abramovay. Ele é nada menos que professor titular da cátedra Josué de Castro na Faculdade de Saúde Pública da USP. É um dos maiores ambientalistas e especialistas em sustentabilidade do planeta. É um nome, é uma referência mundial no tema. E vamos ter com a gente também, toda terça-feira tem vindo, José Genuíno. Vamos embora. 40 dias, está chegando. 40 dias não se constrói um país justo sem lutar. Vamos ter que preparar esses 40 dias. Vamos embora. Tá aí, então, a foto dos três felizes em desgraçar o país. Então, aqui vocês estão vendo o Anderson Torres, o Barbudinho ali, uma ação dos dois, quando o Anderson Torres era secretário de Segurança, ali o Barbudinho de gravata azul é exatamente o Júlio Danilo. Aqui os dois em outra ação, já na condição o Anderson de ministro e o outro, o Júlio Danilo, como secretário de Segurança do Distrito Federal. Está aqui ontem. Este Júlio Danilo deu uma entrevista para a Folha de São Paulo. Posse de Lula será segura, mas exige preocupações, diz chefe da segurança do DF. É uma entrevista em que ele tenta se apresentar como alguém técnico, como alguém, de fato, que olha para a segurança de maneira ampla, mas você nota ao longo da entrevista esta construção bolsonarista. Então, ele fala das preocupações dele em relação, por exemplo, manifestações. Nada é com ele, nada é responsabilidade dele, Plínio. É impressionante, é bem essa coisa bolsonarista. Manifestações na frente do QG do Exército. Não posso fazer nada porque lá é a área militar. Chegaram 115 caminhões na semana passada. A gente fez algumas coisas, ficamos um pouco assustados, ficamos atentos, porque teve o 7 de setembro, a gente fez contatos com força de segurança no Mato Grosso, tal, mas ele diz assim, surgiram demandas para a gente impedir a entrada dos caminhões na cidade, mas é o direito de ir e vir. Ou seja, é o discurso bolsonarista de que pregar golpe
é direito constitucional, é manifestação pacífica. E há uma pergunta que é feita para ele, que é a seguinte: ó, tem 115 caminhões, tem comida de graça para os manifestantes. São indícios de que há uma organização atrás dos atos. Aí ele vem, as lideranças são muito esparsas, são diversos grupos de pessoas, chegaram caminhoneiros de fora, tive que mandar um negociador lá. É sempre uma conversinha, né, que imagina se fosse o MST. Né? Imagina que fosse MST. Aí pergunta para ele sobre a Lei de Segurança Nacional, que diz, olha, é crime tentar abolir o Estado Democrático de Direito. Aí ele, que é delegado da Polícia Federal, diz o seguinte, ó, eu não sei se eu posso fazer essa análise, porque esse tipo de penal é uma atribuição da Polícia Federal, não é nossa. Então, nada é com ele, entendeu? Nada é com ele. Aí ele vem dizer que não tem tratamento diferenciado para a esquerda e para a direita, que a gente sabe que é mentira, aí dizendo que ele não pode atuar, apesar do Exército ter pedido para ter uma ação contra os ambulantes, ele diz que não pode fazer nada, porque se tira os ambulantes, eles voltam. Diz que está incomodado com o fechamento da praça. A Praça dos Três Poderes está fechada em Brasília por determinação do STF, por conta exatamente das ações. Ele diz, eu também estou incomodado com a praça fechada, mas é uma ação preventiva. Ele está dizendo que vai ter uma linha de revista no dia 1º de janeiro para as manifestações, para evitar que as pessoas... Olha só, não vai poder entrar com canivete, com arma e com fogos de artifício. Não vai ter fogo de artifício. Né? Vamos conversar com a Tamires. O cenário ideal é que não tenha mais manifestação até a posse. Pode ocorrer, temos bastante tempo até lá. Ou seja, completamente leniente com as manifestações golpistas, é na mão desse sujeito. E mais do Anderson Torres, que está à segurança da posse de Lula, Plínio. Preocupante. Pois é. Hoje o Júlio Danilo é uma espécie de secretário laranja, né, Mauro? Ou um secretário tampão ali, que ele entrou no lugar do Anderson Torres, justamente porque o Anderson Torres foi para o Ministério da Justiça. É preocupante, ainda mais se a gente for ver a votação no Distrito Federal, né? O Bolsonaro venceu no Distrito Federal, teve 58,8% dos votos. Existe uma mobilização e existe uma tentativa de enfrentamento. A gente sabe disso, a gente tem acompanhado. Eu tenho buscado muitas informações em grupos bolsonaristas, muitos foram derrubados, viu, Mauro? Mas, assim, há sempre uma tentativa de incitação. E na minha visão, assim, a preocupação maior tem que ser justamente com esses radicais. Para mim, não custa nada pegar um desses malucos que estão fechando estrada, que estão jogando pedra enorme dentro de carro com família, tá passando óleo diesel, pneu de caminhão, e colocar lá para fazer um atentado ali, né? Então é muito preocupante. E como você levantou aí, né? O Júlio Danilo é alguém que serve ao Anderson Torres, e a gente conhece muito bem a atuação do Anderson Torres no Ministério da Justiça, que é totalmente atrelado aos interesses do Bolsonaro. Totalmente atrelado, né? E que teve um papel ativo nessa história da ação da Polícia Rodoviária Federal, que é subordinada a ele, na tentativa de melar as eleições, né? No segundo turno. Diretamente. Com certeza. Diretamente. Aqui, ó, o Juliano Lanza já chegou por aqui também, agradeceu o superchat, bom dia, Plínio e Mauro, e essa invasão alocada da família Bozo no governo de São Paulo, muito espertos, né? É o que está acontecendo agora, né? Eles vão, esse pessoal que estava no governo federal, por exemplo, o Anderson Torres, vai voltar para o GDF. Depois o pessoal ali vem tanto para São Paulo, eles vão alocando essas pessoas, né? É isso aí. Aqui, ó. O querido José Prudente Almeida Filho, aqui, ó, Mauro e Plínio, favor lembrar a Janja que na posse não pode faltar o pessoal da vigília e o Juliano Madeirada, seremos uns 2 milhões, é festa total. Beijo, é isso aí. É isso aí. Essa é a segurança. A segurança maior é a presença de público em massa. Como eu disse, lá no Distrito Federal, o Anderson Torres,
usa o governo do Distrito Federal como se fosse uma extensão da casa dele, um quintal dele. Então, semana passada, na quinta-feira passada, teve um climão, reportagem do Igor Gadelha do Metrópolis, lá, o Metrópolis é do Distrito Federal, conhece os bastidores bastante ali da política do GDF. Seguinte, estava tendo uma reunião da equipe de transição, exatamente vinculada à posse, vinculada à Janje, para falar sobre os preparativos da posse. Não era uma reunião, olha que interessante, achei curioso, porque não era uma reunião com o secretário de Segurança, com o policial federal Júlio Danilo. Era uma reunião com o chefe do Gabinete Civil, o secretário de Segurança local não estava. De repente, foi um maior climão, porque o Anderson Torres invadiu a sala. Ele foi entrando na sala, não bateu na porta, não foi anunciado, ficou um clima de tensão e o pessoal da equipe de transição, da equipe vinculada à Janja, ficou em silêncio, ninguém abriu a boca mais até que esse cara saísse da sala. É preocupante.